Amados, bom dia. Constitui para nós a excelência da bondade divina podermos adentrar a um templo de amor e luz e caridade para a nossa melhora espiritual. E estamos no 112º capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia pelas mãos maravilhosas de Francisco Cândido Xavier. O tema de hoje é como Lázaro. E aí nós vamos verificar que Emmanuel, esse benfeitor, com mais de 250 obras através do Chico, ele é super inteligente, capcioso, ele busca no Novo Testamento uma frase, e dessa frase ele passa para nós uma infinita misericórdia para o nosso cotidiano, para o nosso dia de hoje. Então, nós vamos verificar como Lázaro está. É da fala de Jesus, não é? Está em João, capítulo 11, versículo 44. Mas eu trago isso aqui, o Novo Testamento, não é para ler não, só para nortear. Porque no capítulo 11 vai falar do item 1 ao 44 só sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Mas ele pega o quê? O último parágrafo, o último, assim, ó. O que estivera morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. E Jesus disse para Lázaro, para as pessoas: soltai-o e deixai-o ir. O que vai importar para nós é justamente essa frase: desligai-o e deixai-o ir. Isso é conosco, entende? Vamos lá. Mas, fazendo só porque no texto também fala que Jesus chorou. Jesus chorou, que a gente tem notícia, 2 vezes, 2. A primeira vez que Jesus chorou é quando ele está numa colina muito grande e ele enxerga Jerusalém inteira. E aquele templo majestoso, o poderio sensacional de tudo, entende? E aí, mas ele, Jesus não, o Espírito governador do orbe, Filho de Deus, absolutamente, então contemplou Jerusalém e verificou: que povo é esse que é monoteísta, acredita num Deus único, mas não faz uma coisa certa. Era tudo materialidade. Tudo dinheiro, no sinédrio, junto com os romanos, essa coisa e tal. Então, e aí ele olha para aquela cidade e fala: Jerusalém, Jerusalém, e chora. E vocês percebem que até hoje, passado 20 séculos, olha aí o que está acontecendo agora, entende? Então, Jerusalém é cercado ali por Israel, por inimigos. E aí vocês viram por que está acontecendo essa catástrofe, egoísmo total da criatura humana. Então, se Irã está fazendo armas nucleares,
a preocupação de Jerusalém é que não tenha, então destrói. Aí começa. E começam os países tomarem partidos, não é? E que necessitamos falar. O que Jesus falou? Jerusalém, Jerusalém. Temos que orar muito, muito para essa colocação não acontecer, porque não tem motivo nenhum, entende? Aí ele também, aí ressalta a falta de espiritualidade das criaturas. É como hoje, nós queremos só a parte pronta, não vamos ao amar, ao instruir, ao ouvir e ao praticar a caridade. Não vamos, gente. Nós queremos a coisa pronta, não é certo. Não vai ter coisa pronta, não vai. Essa é a primeira vez que Jesus chorou. A segunda foi quando ele estava pregando lá pelos caminhos de Jerusalém e ele soube da notícia que Lázaro estava muito mal, muito mal. Mas ele, com as suas obrigações da Boa Nova, não foi rapidamente para Betânia. E o que aconteceu? Passado 2, 3 dias ele foi. Quando chega, ele encontra na casa Maria, porque ele era amicíssimo de Lázaro, de Maria e de Marta. Ele encontra a Maria. Mas mestre, se o Senhor tivesse vindo, ele não tinha morrido. Mas Maria, ele não morreu. Jesus sabia que ele estava num estado cataléptico, uma morte aparente. Não, Maria, sossega. Mas diante daquela dor da Maria, ele chora com ela. Sabe quando você fica preocupado com o outro e não tem solução e você quer resolver? E ele iria resolver. E ele convida Maria, vamos à cripta. Chegando lá, ele então encontra Marta. Mas quando ele vai, olha, presta bem atenção. Maria tinha uns seguidores na casa com ela, cujos seguidores tinham um propósito: pegar alguma caída de Jesus para poder incriminá-lo. Foram 3 anos de perseguição, 3 anos. E aí estava aquele povo junto. Foram. E Jesus chega em frente da cripta, Marta deita nos seus pés e chora e levanta. E ele fala, removam a laje da cripta. Remove, muito bem. E aí ele diz, Lázaro, levanta. Lázaro, levanta. E ele fala isto aqui. E aí a Maria fala, mas como? O senhor vai mandar ele sair? Ele está 3, 4 dias aí, já está com mau cheiro, está pútrido, não pode. Calma, Maria, calma, calma. E Lázaro aparece na porta da cripta, todo enfaixado, não? Porque era costume da época, fazer o quê? Ungir o corpo todo com óleo e depois envolver naquela bandagem toda, não? Amarrava os pés e na cabeça um lenço. Você não via. Então apareceu aquela múmia. Muito bem. E aí ele fala isto, ó. Desligai-o e deixai-o ir. Quer dizer, tira as amarras dele agora e deixai-o ir. Essas 2 passagens eu também não sabia, mas de pesquisas. Então veja bem, aqui no próprio texto, no Novo Testamento, fala que Jesus chorou. Ele chorou, entende? Então são 2 vezes. Porque na carta que Públio Lentulus escreve para Roma, há uma descrição de Jesus. E nessa descrição,
Jesus não vivia sorrindo. Jesus, ele era sóbrio, solene, pacato, ele era assim. E, que mais? Agora, a gente viu que ele chorou 2 vezes, vocês não vão esquecer, por causa de Jerusalém e agora por causa do caso de Lázaro. Mas a lição, vamos para o texto. Então, eu como disse no início, este livro, Caminho, Verdade e Vida, porque ele é o caminho, verdade e vida, é Jesus que é. Não adianta querer mudança, né? E vamos começar com Emmanuel. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Já começa para nós, entende? Esse fato já começa a mexer conosco. E Jesus, através dessa fala, penetra em nós para acordarmos para a vida espiritual. Porque todo mundo quer a casa linda, o carro novo, saúde, beleza, não sei o que lá. Mas está tudo bonito, mas espera um pouco. E a parte espiritual, como é que está? Será que você ama de verdade? Será que você se instrui, vai à cata de conhecimentos para trabalhar a fé raciocinada? Porque nós temos que raciocinar, não é de qualquer jeito. E será que realmente estamos praticando a caridade? Será? Então, tem que ver todo esse nível aí, e no Evangelho está a caridade material e a caridade moral. Essa é que vamos prestar conta, não é? Então, nessa primeira fala, está assim: Jesus penetra em nós para nos acordar para a vida espiritual. Ele nos convida a amar, a compreender a luz e a verdade. É diferente do existir e do viver. Existir, o animal vive, a planta vive, tudo vive. Mas viver é diferente. Viver não é um dia aqui no centro, não são 2 dias, não é. É o cotidiano, é o hora a hora. É tudo que você faz na sua vida, dentro da sua casa, no seu trabalho. Por quê? Porque temos que aprender que ninguém muda ninguém. Nós temos uma mania de querer que o outro faça o que eu... Não. Porque somos imperfeitos ainda, estamos ainda na adolescência espiritual. Tá? Então, essa primeira fala é um convite para que para todos nós, trabalhadores, possamos acordar. E aí Emmanuel diz: os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Como a gente é imperfeito, como a gente critica os outros, como a gente não tem paciência na casa, como a gente não é tolerante. Ah, errou, vai ter que pagar. Vou descontar. Por que isso? Se está aqui essa fala. Olha, veja bem. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, quer dizer, agiram em desconforme com as leis morais que estão aqui. Então, mas tudo bem, entende que recomeçar é um grande bem, é uma grande luta. E aí está a misericórdia de Jesus, grande
retirando as culpas dos vícios e vivendo, e nós vamos vivenciar a bênção de recomeçar. Todos os maridos são fiéis? Ponto de interrogação. Todas as mulheres são fiéis? Ponto de interrogação. Todos os espíritas são conscientes do seu trabalho? Ponto de interrogação. Todos os cristãos seguem os ensinamentos de Jesus? Outro ponto de interrogação. É uma autoanálise, é uma autorreflexão. Agora, quando alguém faz algo desnecessário e fala, agora eu vou mudar, dá um voto de crédito para essa pessoa. Entende? Há muito tempo, até um mês retrasado, qualquer falha que uma criança fizer, suspensão. De repente, falei, ajuda isso? Não. Tem um menino suspenso 15 dias da Vitor Maida. 15 dias. E como é que faz? Não vai no educandário? Como é que faz? Tem que refletir. Ele vai ficar sem comer, vai ficar na rua, vai ficar sem lição, vai ficar sem nada. Não. Mudamos a regra do jogo. Não tem suspensão aqui. Não tem. E avisa o pai que ele pega o ônibus, vai lá e depois faz tudo que tem que fazer. E depois, embora, em vez de ir para a escola, vai para a casa dele, mas o pai vai buscar. Entende? São colocações que eu coloco no exemplo do vivenciar, do meu dia a dia, que eu tenho que fazer essa análise. Eu não posso, não vai lá, não vem aqui. Pronto, fica cômodo, solta, não é? Então, nesse caso do recomeçar, rapidamente, 2 casos na história que a gente não pode esquecer. Vocês conhecem muito bem o livro Paulo e Estevão, que é do Emmanuel e do Chico. Veja bem, Saulo era doutor da lei, era o chefe político, era o dono dos judeus, dono do Sinédrio, conhecia a Torá, conhecia os mandamentos e foi fazendo as modificações que vocês sabem que o homem modifica tudo. Se eram 10, colocaram mais, ficou em 600. Está lá, não matar. O que o homem fez? Apedreja a mulher adúltera, mata esse menino aqui, o Estevão, porque é cristão, mata a pedrada. Você entende? Então, esse homem fez isso de errado, do ponto de vista moral, consciencial, fez errado. Então, mas ele vai perseguir Ananias, vocês sabem, por causa da noiva que era cristã e faleceu. E o que acontece? Nas portas de Damasco, Jesus. E ele fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o cara fica cego. Ananias cura. E o Saulo, da prepotência, da dominação, de tudo que fazia, o que ele fez? Foi para o deserto, 3 anos, refletindo, estudando, pensando, que Cristo, que homem é esse? Não? Que além de tudo me curou? Não? Então, ele se transforma, ele recomeça. Olha a oportunidade que ele teve. E será que a gente dá oportunidade para as pessoas recomeçarem quando erram? Pensa comigo. Esse é um caso do recomeço lindo. O segundo, Maria de Magdala, entende? Obsediada por 7 espíritos. E aí, o que acontece? Jesus aceita, além de ser, como diz o evangelho dela mesmo, uma moça prostituída, entende? Que vivia com os maiores, as pessoas cheias de dinheiro, coisa e tal. Aí ela conhece Jesus, entende esse chamamento, tira aquela túnica horrível da sexualidade e segue Jesus. São 2 casos de recomeço. E aí o Emmanuel continua. Você vê que o texto é muito lindo, muito belo para nós, na atualidade, é hoje. É hoje. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se
desculpa, novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Aí é que está. Se Saulo compreendeu, transformou-se no Paulo, que praticamente deveria ser feito o 5º evangelho, de acordo com as suas cartas, entende? Tudo. Quando ele pede para Lucas, que não conheceu Jesus, fazer uma pesquisa por tudo para fazer o 4º evangelho. Lucas não conviveu com Jesus. Então, vocês vejam bem que também essa possibilidade foi dada para Maria de Magdala e tantos outros. Então, aí está. Lázaro volta sob a orientação do Cristo. Ele deixa o egoísmo, ele deixa tudo isso através, não é só na atual vida que ele teve, dos processos reencarnatórios. Aí está, gente, que Deus é soberanamente bom e justo. Dá oportunidade de reencarnação em reencarnação, você fazer escolhas, melhoras. Uns chegam aqui, a reencarnação pode ocorrer por 3 maneiras. A primeira, em ritmo de missão. Um Divaldo, um Chico, uma Teresa de Calcutá, missão. Não foi tudo lindo, não, problemas e problemas e problemas. Segunda opção, resgatar débitos do passado. Mas eu tenho um problema hoje, enfisema pulmonar, e não saro, e como é que faz? É? Mas quando voltar para a pátria vai ver que foi um grande fumante. Mas o meu pâncreas e meu fígado não vão bem. É? Mas bebeu demais. Então tem essa reencarnação para corrigir as coisas do pretérito. E tem uma terceira motivação para a reencarnação. Isso aqui não está parando, Léo. Uma terceira que é o seguinte. Muitas vezes, uma criatura igual Hitler, que matou, disseminou, fez o que quis com a clientela toda, com aquele povo, então, quando ele desencarna, os espíritos estavam para, acabar com aquele espírito. Obrigado, bem. Acabar com aquele espírito. Mas o que acontece? Hitler está capsulado em Plutão, é o que dizem. Bom, Mahatma Gandhi cuida dele. Mas muitas vezes há uma terceira oportunidade de reencarnação pelo seguinte, uma reencarnação compulsória, você vai reencarnar porque a espiritualidade quer, para você ficar livre dos seus algozes lá. Porque cada inimigo que nós fizermos no hoje vai ser o nosso obsessor amanhã. Isso daí, na questão dos livros dos Espíritos, na 465 está lá, daí para frente. Não tem. Então, as oportunidades benfeitoras da reencarnação estão aí. Progresso. Mas vai progredir? Vai. E é por isso, sempre quando eu uso, tenho oportunidade de falar, isto, aproveitar esta reencarnação. Tira as máscaras, tira a sua comodidade, tira a mentira que você traz dentro de você e seja, ame, nós estamos no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho, até os seus inimigos, mas Jesus é duro na queda, né? Amar os inimigos, mas tudo bem, Amar, estude muito, não conheço nenhum espírita que não estuda com regularidade, não, ele tem que estudar eternamente sempre. E a caridade não é de mentira, nós temos um monte de coisa para fazer pela criatura dentro da nossa casa primeiro. Então, vamos em frente. Então, essas colocações existem e nós temos que ficar ligados.
E aí, Emmanuel continua. E foi na evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso e do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir o rosto. Por isso, abençoada a nossa reencarnação. Essa oportunidade agora, esse pai, essa mãe, esse marido difícil, essa mulher difícil, esse filho difícil, essa clientela, a criançada, você entende? Porque a gente entende que é a grande oportunidade. Você pediu. Cada um que aqui está atravessando a problemática que pediu antes de reencarnar. Mas só você vai saber, porque vem o véu do esquecimento, lógico. Então, você pediu. Então, se eu estou trilhando esse caminho com essa pessoa difícil, é porque eu fiz alguma coisa para ela. Não tem jeito, não é? E Emmanuel diz, Jesus, compadecido, exclamou para o mundo. Não foi só para Lázaro, entende? Para o mundo. Desligai-o e deixai-o ir. O que quer dizer para nós? Vamos sair das amarras, da crítica, da hipocrisia, das coisas desnecessárias. Vamos trabalhar mais, trabalhar mesmo que seja com os joelhos desconjuntados e não vir à casa espírita como por uma obrigação. Não, você tem que ir para quê? Para quando você pisa na porta, aurir já das energias fortalecedoras, que está tudo preparado. E não precisa fazer disso uma obrigação, não. Fazer disso com amor. Por quê? Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e trabalha para colocações materiais. Sobreviver, casa, família, doença, coisa. E esse horário nosso é uma horazinha que eu tenho que chegar ali e não ficar, eu esqueci a roupa do varal. O que eu vou fazer de comida? Porque você desconecta com a luz. É o seu momento de estar com a luz. Entende? Por isso, mesmo estando com o resto resfriado, é minha obrigação. Eu preciso disso. Eu preciso cumprir. É um dever. Porque o que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Então, aí essa passagem é linda, porque Jesus está falando novamente da reencarnação, libertando do passado. Escolher o caminho do amor, proporcionando o esquecimento do passado. Não tem nada a ver. Chance de refazer. Muito bem. Aí, Emmanuel continua. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Gente, quanta coisa que a gente tenta passar. Mas, dona Valdirene, a senhora tenta passar, mas a senhora faz? Por Deus, eu faço. Eu tento. Mas eu tento. Qualquer conversa que venha até mim, qualquer crítica de alguma pessoa que venha até mim, eu procuro refletir para depois tomar atitude. E isso é na minha casa, com os meus filhos, com tudo que me cerca, durante esses 86 anos de vida, sempre. Mas sempre sobre a ótica, veja bem, de Jesus. Sobre a ótica dos ensinos. Se fosse ele, o que faria? Se fosse Jesus, vai entrar correndo no centro e sair correndo? Não venha. Vai entrar correndo na igreja católica, não toma comunhão, não se confessa? Não vá, porque não precisa. Não está conectado. Tudo é problema de mente. Ainda não entendemos isso. Nós queremos a coisa pronta, logo e depressa, pode acabar. Não pode. Reflexão sobre tudo. E essa passagem é assinalada de profunda beleza. Nós falamos, lembramos até também, que Jesus curou
10 leprosos, 10. E aí, veja bem, só um voltou para agradecer. Quer dizer, só um entendeu da beleza da espiritualidade. Os outros 9 foram viver a vida outra vez de qualquer jeito, na materialidade, sexualidade. O paralítico de Cafarnaum, quando Jesus falou, que queres? Que queres que eu faça? Que eu ande? Então, ande. Ele colocou o troço nas costas, o catre nas costas, saiu andando, bonito. O que ele foi fazer? Já foi beber, comer, sei lá. Então, é isso que ocorre conosco em todos os templos cristãos, não é só no centro espírita. Eu preciso avaliar isso, porque eu não posso ter pressa com as coisas da espiritualidade. Porque essa parte é a perene. A materialidade vai ficar molécula a molécula. Então, ele termina assim, preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Depois dessa reencarnação, teremos outra oportunidade, porque estamos ainda pequenos. E quantas coisas deveremos na espiritualidade? Ah, mas eu não estudei, ah, eu não fiz isso, ah, eu não fiz aquilo. E aí propostas, sempre propostas, não? Então, escolher o caminho do amor, proporcionando esquecer o passado, sempre com uma chance de se refazer. Ninguém está perdido. Olha que lindo. Por quê? Nós vimos em texto passado do Emmanuel que não existe algoz e não existe vítima. Por quê? Foi um contexto. Mas ninguém vai continuar eternamente vítima e eternamente o algoz. Então, aquele que se suicida, aquele que mata, ele vai ter a chance de recomeçar. Vai ter. Lembra das histórias do cara que colocou o braço, o feitor colocou o braço de um cara que trabalhava na engenhoca de raiva e moeu o braço do homem? Bom, tudo bem. Esse feitor, na próxima reencarnação, eu vou fazer uma proposta de acontecer a coisa que precisa amputar meu braço, porque eu fiz isso com o outro. Ele lá, não? O que acontece? Veio uma criatura, mas com a postura do bem, uma postura da luz, uma postura do amor, e espírita para variar. E aí, então, trabalhando na marcenaria dele, nas coisas dele, cortou o dedo, foi o dedo. Todo mundo com dó, coitado, machucou o dedo, caiu o dedo para lá. Bom, à noite, a mão enfaixada, ele vai ao centro, e aí vem um mentor maravilhoso e diz: meu filho, você pediu para perder o braço, mas pela sua compostura, pelo seu bem viver, pelo seu amor ao trabalho e às pessoas, já está cumprindo a missão. É isso que a gente entende. Recomeçar, progredir sempre. Nós não estamos aqui só marcando o passo. Não, progredir sempre. Mas para progredir, a gente recomenda de novo. É o que tentamos fazer. Amar, instruir, caridade. E aí, então, a gente começa a pensar, será que a gente perdoa realmente as pessoas? É tão difícil. E amar os inimigos. Meu Deus, eu não tenho inimigo, graças a Deus. Mas será que a gente ama de verdade? Esse mundo político, esse mundo socioeducacional,
que agora estão achando o seguinte: ah, o método usado de promoção automática não vira nada, mas não vira mesmo. Tem que ser direitinho, ano por ano, aprendeu, passa. Agora que estão acordando, depois de 30 anos, com essa pilha de analfabetos, mas tudo faz parte da lei do progresso. Não acontece nada desnecessariamente. É que ela fala, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, não? Então, estamos todos unidos no amor do Pai, porque Ele é soberanamente bom e justo. Em nenhum momento você está chorando sozinho. Em nenhum momento você está curtindo uma dor sozinho. E se você não conta com os seus familiares, porque às vezes você é um esteio, você tem um amparo da espiritualidade. Você tem um amparo daquele espírito, seu espírito protetor, que você não dá muita bola às vezes, que está vendo todas as suas atitudes. Não pode interferir na sua fala, no seu pensar. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio. É você que tem que progredir. Não é ele mais. Mas ele sempre dá intuições precisas. E lembrar sempre assim: o primeiro pensamento é o nosso. O segundo não é mais. Está no Livro dos Espíritos. Os espíritos inferiores querem nos prejudicar. Por quê? Porque ou são inimigos do passado, ou porque têm inveja da sua caminhada. Se ele não consegue mexer com você, ele vai mexer com um familiar lá, e você vai: meu Deus, meu filho está fazendo isso, está usando droga, o que eu faço? Aí ele te atinge, não atinge? Esse é o trabalho deles, até que um dia eles também recomecem, refaçam, entendam e progridam. Que tenhamos um excelente domingo, uma semana de amor, e que possamos perseverar na prática do bem, do amor e da luz. E perseverar é preciso. Fiquem com Deus.